Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria, uma grande honra estarmos juntos para estudar o Evangelho. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando diz: ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo é o Aldo. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a essa casa. Obrigado, amigos, pela acolhida de sempre. Obrigado aos amigos espirituais que nos recebem com tanto carinho, com tanto amor. Queridos irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o tema mágoa. O tema de hoje é mágoa. Se nós formos buscar a definição do dicionário, nós vamos ver que mágoa significa tristeza, amargura. Tristeza, amargura. Mas o que nos leva a esse sentimento? O que nos faz ter esse sentimento? Ter sofrido uma decepção muito grande com alguém ou um grupo de pessoas que nos machucaram emocionalmente e ou fisicamente, criando feridas na nossa alma. E as dores desses traumas se tornam mais intensos quando estão envolvidos pessoas que são mais próximas, pessoas que nós confiávamos, não esperávamos que elas fizessem isso. E quando esses acontecimentos, eles não são resolvidos, não ocorre a chance de uma reconciliação, de um diálogo, uma conversa franca, um pedido de perdão, o reconhecimento do erro, ou a ajuda de um profissional que auxilia a lidar com esse sentimento, a mágoa vai se perpetuando na mente, se transformando em verdadeiras obsessões. A mente fica constantemente ocupada recordando a cena dos acontecimentos, num ciclo de autoalimentação, aumentando o ressentimento, a tristeza, a revolta, o desejo de vingança, de dar o troco, disparando pensamentos aniquiladores a todos os envolvidos. E quando esse sentimento ele se torna crônico, frequente, constante, a pessoa está quase que todo dia recordando disto, isto vai abalando os centros vitais no nosso organismo, porque a angústia e o medo causado pela recordação dos fatos liberam hormônios de estresse,
que vão depreciando o nosso corpo. Não é raro a visita de enfermidades, enxaquecas, gastrites, infecções das mais variadas ordens, porque a medicina já comprovou que esse estado, ele afeta o sistema imunológico. O fígado e o coração são afetados por esse estado. E geralmente a pessoa magoada, ela passa por esse sofrimento no silêncio da sua alma. Ela não divide isso com outras pessoas. Ela vai praticamente guardando para ela, criando uma verdadeira solidão, facilitando o acesso da depressão e ideias de suicídio. E quando esses fatos acabam acontecendo na infância ou na adolescência, essa pessoa levará para a sua vida adulta todos esses traumas, o que irá influenciar negativamente os futuros relacionamentos que tiver. Ela cria um escudo de defesa para não se machucar mais, não confiando mais em ninguém. E queridos irmãos, o que a doutrina espírita ela nos aconselha nessa situação? O que ela nos aconselha? Ela primeiro nos faz lembrar que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui pagando o que nós devemos e aprendendo ao mesmo tempo. Ela nos ensina que se nós já tivemos outras reencarnações, talvez fui eu, em outra vida, que fez a mesma coisa com essa pessoa ou com outras pessoas. Então você está dizendo, Aldo, que Deus está me punindo, me castigando? Não. Nós estamos tendo oportunidade de aprender. Porque como muitas vezes o nosso coração é endurecido, a gente precisa passar pelas mesmas situações que nós fizemos os outros passarem para aprender que a nossa atitude está equivocada. Às vezes eu hoje estou sofrendo isto como um processo de aprendizado, porque fiz coisas parecidas com outras pessoas, não como castigo, mas a reencarnação me obriga a me colocar no lugar do outro e a sentir o que eu fiz o outro sentir, para refletir que isto não é bom. A doutrina também nos lembra que nós nos sintonizamos com tudo e com todos, e que se nós nos permanecermos nesse estado de mágoa constante, nós estamos dando acesso aos irmãozinhos menos esclarecidos, a irmãozinhos que vão se aproximar de nós pela influenciação negativa, aumentando o nosso estado de angústia, de tristeza, fazendo a nossa mente recordar sempre dos fatos, aumentando os nossos pensamentos de vingança e de suicídio. Nesse caso, a oração sincera, ela nos ajuda a nos libertar disso. Porque quando a gente reza com sinceridade, com sentimento, a gente muda a nossa faixa vibratória. A gente vai para um outro padrão de sintonia que eles não têm acesso. A oração sincera nos ajuda nesse momento. E também a doutrina espírita, ela pede para que a gente busque também a ajuda de profissionais especializados. Porque se esse estado, esse trauma, essa mágoa, ela está modificando, atrapalhando o meu dia a dia, os meus relacionamentos, a gente tem que procurar ajuda de psiquiatras, terapeutas, psicólogos. Muitas casas espíritas apresentam um atendimento
o acolhimento fraterno, para que você possa vir no centro, numa conversa sigilosa, desabafar, dar descarga em tudo isso que está te perturbando. Ela nos coloca como antídoto para todo esse mal, o exercício do perdão. Agora, queridos irmãos, nós precisamos aprofundar algumas coisas. Nós precisamos refletir algumas coisas sobre isso. Às vezes, a maioria dos fatos que nos magoaram, acredito eu que aconteceu no passado. Acredito que não seja uma coisa recente que está acontecendo agora. Às vezes aquela ferida da nossa alma foi criada lá na infância, na adolescência ou anos atrás. E isso está no passado. E na verdade, muitas vezes, quem está causando todas essas dores em mim sou eu mesmo. Sou eu mesmo, através da lembrança constante dos fatos. Às vezes aquela pessoa que me machucou, ela nem tem ideia como ela me machucou. Ou se ela tem, ela seguiu o caminho dela para frente, ela seguiu o caminho dela. Ela nem está mais pensando em mim. E eu continuo levando ela com os meus pensamentos para dormir comigo toda a noite. Sabe uma ferida que cria casquinha para cicatrizar, e a gente vai lá, sempre fica tirando a casquinha do machucado. E se a gente fica tirando a casquinha do machucado, ele sempre vai sangrar, ele não cicatriza. Eu permaneço criando as dores em mim mesmo. Sabe uma definição excelente para mágoa? Excelente, maravilhosa. Mágoa é o castigo que eu dou a mim mesmo pelos erros de outra pessoa. Mágoa é o castigo que eu dou a mim mesmo pelos erros de outra pessoa. Eu estou provocando isso comigo mesmo. E quando eu decido não perdoar, fico nutrindo esse sentimento de dar o troco de vingança, que o outro sofra, para que eu consiga diminuir esse sentimento em mim, eu decidi segurar uma abelha na mão. A única pessoa que está sendo ferroada sou eu. Decidir perdoar é abrir a mão, é deixar a abelha voar. Você nunca vai esquecer do que aconteceu, nunca vai esquecer do que aconteceu. Sempre terá uma cicatriz, mas é possível a ferida parar de sangrar. Pare de tirar a casquinha do machucado. Uma outra coisa, irmãos, trocar esse desejo de vingança, de dar o troco, que o outro sofra, colocando nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Porque como nós falamos, nós não sabemos se fomos nós em outras vidas aquele que feriu. E se não fomos nós, Deus sabe como fazer o seu filho, que insiste em seguir para o caminho errado, que ele repense as suas atitudes. Ele não precisa que nós sujemos as nossas mãos de sangue para fazer com que o outro reflita sobre suas atitudes. Esse irmão, ele vai colher o que ele plantou. Se não nessa encarnação, mas com certeza em outras reencarnações. Coloque nas mãos de Deus. Ele sabe como e o momento de fazer com que o irmão reflita. E companheiros, é muito importante que nós façamos isso, deixar a abelha voar, colocar nas mãos de Deus, parar de tirar a casquinha da ferida,
antes de desencarnarmos. Muito importante isso. Porque se nós desencarnarmos com esse sentimento, com essa faixa vibratória, aonde que nós vamos no plano espiritual? Para lugares aonde tem irmãos com a mesma faixa de vibração. E não são lugares bons. André Luiz, no livro Libertação, Psicografia do Chico, ele conta um pouco disso. A gente sempre lê muitos livros que falam como os amigos espirituais do bem, eles trabalham para fazer as coisas nos ajudarem. Poucos relatam como os irmãozinhos menos esclarecidos são organizados também para fazer a influenciação negativa. E nesse livro, André Luiz coloca que quando uma pessoa desencarna com esse sentimento de revolta, de vingança, ele é recrutado por verdadeiras falanges do mal que vão incitá-lo a ficar do lado da pessoa encarnada ainda, que provocou a mágoa, influenciando de maneira negativa, levando essa pessoa a estados de depressão, em estados de doença, aumentando as ideias de suicídio, para que ele desencarne, para que eles tenham acesso a ele no plano espiritual, para escravizá-lo. E queridos irmãos, só que não percebem que entram num processo, num ciclo vicioso, porque toda semeadura vai ter uma colheita. Esses irmãos que estão fazendo isto do outro lado, eles vão ter que colher os frutos disso. Às vezes vão ter que passar por situações piores, por dores maiores do que essa que provocou o sentimento de mágoa. E agora nós precisamos falar também de um tipo de mágoa não provocada pelos outros, mas um tipo de mágoa que nós mesmos provocamos. Às vezes nós realizamos algumas atitudes que acabam machucando, ferindo emocionalmente ou fisicamente outras pessoas. E aí a nossa consciência, ela vem nos cobrando através do remorso, através da lembrança daquilo que nós fizemos, o ato praticado. E se esse sentimento vai se tornando em nós constante, nós criamos uma auto-obsessão. A gente fala sempre obsessão é o espírito que está me obsediando. Às vezes, nós somos o nosso próprio obsessor. E esse sentimento vai nos deprimindo, desmotiva na execução das tarefas. Acabamos vivendo o nosso dia a dia num tanto faz, não nos interessando por coisas. Por quê? Porque nós achamos que nós merecemos sofrer. E aí é o maior perigo de todos, a autopunição. A autopunição. Ocorre a ideia que eu preciso sofrer por aquilo que eu fiz. E como as pessoas que eu fiz sofrer não irão me dar o meu castigo, eu me torno o meu próprio carrasco. Isso tudo vai facilitar a interferência espiritual negativa devido à minha vibração, fazendo com que ocorra prejuízos físicos e mentais. O alcoolismo, o abuso do álcool para esquecer o que eu fiz, das drogas, a autoflagelação, os cortes, parar de comer e até a busca do suicídio. E a única libertação, a única para esse estado é o auto-perdão. Só que o auto-perdão, se auto-perdoar, só ocorrerá quando nós diminuirmos as nossas dores com
com a nossa própria consciência. Nós vamos só conseguir nos perdoar se eu diminuir essa dor. E aí existe a importância da conscientização de algumas coisas para a busca desse auto-perdão. Primeiro, nós não somos perfeitos e nós vamos errar. Todo mundo erra. E a gente mais erra do que acerta. Precisamos assumir isto. Nós não somos perfeitos e todos nós erramos. A conscientização de que quando nós realizamos aquela atitude, nós não tínhamos o conhecimento e a consciência que nós temos hoje. E que se fosse hoje, nós não realizaríamos a atitude que nós fizemos. A autopunição não irá mudar nada. Ao invés de punir-se, transforme-se, não cometa mais os mesmos erros. Procure, na medida do possível, para diminuir a dor da nossa consciência, reparar o que foi feito. Procure, na medida do possível, reparar. Através de um pedido de perdão, assumir as consequências pelas atitudes praticadas, mesmo que envolva aspectos jurídicos. Mesmo que envolvam aspectos jurídicos. Assumir os erros das atitudes praticadas. E isso é importante, irmãos, sempre com o concurso da oração, como nós falamos, porque ela nos ajuda na mudança da sintonia, ela nos ajuda a seguir em frente, dando mais força, coragem para a nossa caminhada. Queridos irmãos, quando eu comecei a preparar esse tema, aliás, no finalzinho, me veio uma reflexão íntima da seguinte situação. Quando nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual, isso não é instantâneo, isso pode demorar muitos anos para acontecer, mas nós começamos a lembrar do que nós fizemos nas nossas reencarnações. Isso varia de espírito para espírito esse tempo. E aí, com certeza lá atrás, eu não estou falando da última reencarnação. Estou falando daquelas anteriores, da Idade Média, na época de Cristo. Daquelas. Com certeza, a gente errou bastante. E às vezes de maneira muito violenta com outros espíritos. E como nós já temos um certo despertar da consciência, quando eu chego no plano material, vem esse remorso de ter feito tanta atrocidade com algumas pessoas. Não foi na última, foi nas outras. E aí, às vezes, eu não consigo ser feliz no plano espiritual, porque a minha consciência me mostra essa bagagem ainda que eu tenho que reparar. E aí, às vezes antes de desencarnar, eu peço, antes de encarnar, eu peço para vir junto daqueles que eu fiz muito sofrer. Às vezes, irmão, aquele parente difícil hoje na família, aquele chefe, aquele colega insuportável do serviço, aquelas pessoas que tiram o nosso equilíbrio, às vezes fomos nós que pedimos para vir com elas, para poder, do lado dessa pessoa, conseguir tirar as algemas que nós mesmos colocamos em nós mesmos.
Talvez aquela pessoa que hoje é de difícil convivência, você está do lado dela trabalhando da melhor maneira possível, você não quer o mal dela, você auxilia sempre que possível. Talvez seja a nossa chave da libertação após desencarnarmos. Talvez você não vai viver uma vida feliz com essa pessoa, você não vai viver uma vida feliz. Mas se você trabalhar direitinho, a gente pode chegar no plano espiritual e a nossa consciência está sanada. Eu fiz tudo que era possível ao meu alcance para auxiliá-lo, mesmo que ele não reconheça. Mesmo que ele não reconheça. Talvez essas pessoas que nós convivemos, fomos nós que pedimos para tirar as algemas da nossa alma. E para encerrar, irmãos, talvez um dos símbolos mais expressivos desse imenso remorso, dessa autopunição, é a figura de Judas Iscariotes. Judas amava Jesus, só que Judas não entendeu que Jesus ele veio trazer a libertação do espírito, não a libertação do povo de Israel do domínio romano. Judas acreditava com seus comparsas lá que se prendesse Jesus, o povo iria se rebelar, iria ter uma revolução e usariam com a força nessa revolução para o Império Romano parar de escravizar o povo judeu. Só que Judas foi traído pelo seu, entre aspas, amigos. Na hora que ele viu que o trato não era esse, ele tentou devolver as 30 moedas de prata, mas já era tarde demais. Não suportando aquilo que aconteceu, Judas se suicida. Só que Judas nunca foi abandonado pela espiritualidade. Nunca. No livro Estante da Vida, Humberto de Campos, irmão X, ele conta a seguinte história: que quando Jesus agonizava na cruz, nos últimos instantes da sua desencarnação, o céu se abre. Uma luz muito forte liga o céu ao madeiro de Jesus. E uma caravana enorme de espíritos de anjos descem, cantando hinos de louvor, que nenhum ouvido humano ou nenhum olho humano poderia imaginar o que estava acontecendo. Aqueles cânticos, aquelas energias estavam glorificando o sacrifício daquele ser por uma humanidade inteira. E de repente, o céu desce um anjo, um espírito, envolvido por uma luz totalmente diferente de todos os outros. Sozinho, ele vai próximo da cruz, beija os pés de Jesus e olha para os seus olhos. Ele se aproxima do rosto de Jesus, coloca os seus ouvidos próximos à boca de Jesus para saber o último desejo do Mestre ainda na carne. E as palavras que esse Jesus diz a esse espírito, as últimas palavras na carne, não foram: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Mas as últimas palavras foram para que ele socorresse o espírito amargurado de Judas. Jesus desencarna, ele vai para as regiões umbralinas
à procura de Judas. Encontra-o, mas pela diferença de vibração, Judas não via Jesus. E Jesus ficou ao lado dele durante 3 dias, até que ele adormecesse. Só depois de 3 dias, Jesus aparece materializado para Maria de Madalena. Passaram séculos, séculos, séculos de sofrimento. Aí, Maria de Nazaré vai em encontro de Judas e reposiciona Judas em várias reencarnações de dores, aonde ele pôde sanar as dores com a sua própria consciência, se perdoando. Existe um poema de Maria Dolores que conta esse encontro na forma de um poema belíssimo de Maria de Nazaré com Judas nas regiões umbralinas. A cantora Elizabeth Lacerda, ela fez uma música justamente a respeito desse encontro, que será, queridos irmãos, a nossa oração de encerramento. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai, o Pai jamais condena o Filho a eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco
de mim. És bendita e radiante, amor. Não sabes, presença divina, o meu fardo minha sina, aquele homem de luz. Fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer. Fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Que Jesus nos abençoe, irmãos. Que assim seja. Essa então foi a oração final, muito linda, emocionante. Maria, sem palavras, né? Então, quem estiver agendado para o passe de tratamento já pode se dirigir à sala número 4, né? Sala ao lado. E os demais permaneçam aqui no salão que vão receber o passe. Mais uma vez, reforçando que quem estiver com o filho, o cônjuge, o pai, o irmão, que quiser ir lá também fazer companhia, mesmo que não tenha marcado o tratamento, pode ir lá junto com a pessoa que estiver acompanhando. Vamos agradecer por essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais um pouquinho, absorver toda essa lição maravilhosa dessa palestra, o tanto que é importante o perdão para todos nós. Vamos trabalhar durante a semana nossos pensamentos, as nossas dívidas espirituais, pôr essa lição em prática, pois é assim que vamos evoluir, que vamos conseguir dar aquele pequeno passo nessa caminhada. Que Jesus esteja com vocês, para onde vocês forem, para suas casas, seu trabalho, junto com seus amigos, seus familiares, possa levar essa bênção dessa noite tão maravilhosa e de um estudo tão profundo. Que Jesus esteja com vocês e lhe proteja durante essa semana. Vão com Deus.